Vamos nos preparar para a palestra desta noite, para os trabalhos, para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo a proteção, de paz, amor, para que a gente possa levar para nós sim, esses sentimentos divinos. Senhor Deus Pai, Jesus Cristo, pedimos nesse momento a proteção, o entendimento, o amor, a paz. Pedimos por aqueles que necessitam, para que todos sejam atendidos conforme a sua necessidade. Pai, possamos a cada dia ser melhor um pouquinho que o dia anterior. Que possamos levar sua palavra, o seu conforto, o seu amor, o seu entendimento, por onde for podemos passar. E assim amenizar as dores do mundo. Pedimos aos nossos mentores, mentor dessa casa, que nos inclui os bons sentimentos no dia a dia. Hoje a palestra, então, será feita pelo Zóio Rossi, trabalhador dessa casa. Vamos prestar atenção nas palavras, que elas tragam para nós algum entendimento nessa noite. Boa noite. Peço licença para falar sentado porque eu estou convalescente. Fiz uma operação em fevereiro e às vezes não consigo ficar em pé o tempo todo. Então, para que já não tenha que sentar no meio, começarei sentado. Peço desculpa por não poder, o palestrante não poderia ser diferente, teria que falar de pé. Vamos dialogar, comentar, divulgar, socializar um assunto que muitas pessoas, quando chegam à casa espírita, nos perguntam: qual a diferença entre o mundo material e o mundo espiritual? E nós, através de só o Espiritismo consegue explicar isso, motivado pelos estudos cientificados da codificação espírita, nós conseguimos entender todos os conhecimentos que nos passaram a doutrina dos Espíritos. Essa doutrina não é de Kardec, não é minha, não é de ninguém espírita, e sim dos Espíritos. Por que nós falamos que é dos Espíritos e temos fé nisso, os Espíritas? Porque foi através do estudo da mediunidade que todos nós temos em potencial, um modo pelo qual nós desenvolvemos uns mais e outros menos através dos estudos. Esta mediunidade nos foi dada pelo conhecimento divino. Está em nossa consciência as leis naturais e nós temos que seguir todos aqueles mandamentos das leis naturais para que nós cheguemos à angelitude, à perfectibilidade. Nós nunca seremos 100% perfeitos, motivo pelo qual só Deus pode, porque foi Ele que nos criou. Ele tem esse poder. Nós vivemos emanados no conhecimento da divindade. Essa divindade nos proporciona alguns prazeres, os quais nós podemos viver, aprender e desenvolver. Todos nós temos as aptidões fornecidas pelo Criador, que Deus não seria justiça, poder, amor e caridade se Ele desse ou fornecesse alguma condição melhorada para algum dos espíritos, como foi apregoado desde há muito tempo. Nós temos a crença dos antigos que tem anjo e que eles são criados por Deus. Sim, são criados por Deus, mas são criados igual a nós, simples e ignorantes. Então, quando as pessoas antigas estavam naquele
atraso do conhecimento, nós aceitávamos que a espiritualidade tinha uma diferenciação. Uns iam para o céu, outros já estavam no céu, outros no inferno, no fogo que queimava sem nunca dizimar o ser. E nós, espíritas, temos a fé de que Deus nos criou por algum motivo, para que nós crescêssemos, evoluíssemos. Mas para isso, nós temos que estudar. Porque se ele criasse eu perfeito e algum outro imperfeito, ele não seria Deus. E para que todos nós, inteligência deu para todo mundo, em igualdade. O que acontece é que alguns têm conhecimento diferenciado. Nós temos grandes matemáticos, grandes engenheiros, fenômenos da medicina, fenômenos da literatura e os questionadores, filósofos e sociólogos. Todos eles têm uma especialidade. Essa especialidade só se adquire através do conhecimento e das provas. Porque lá na espiritualidade, eu cito muito André Luiz, porque eu gosto dos livros, são 13 livros, que contam a história por qual André Luiz passou. Essa história é verdadeira, porque é contada por um espírito igual a nós, mas com um conhecimento já superior a nós. Nós temos as condições necessárias para adquirir a evolução. Nós podemos dar ao nosso salto evolutivo o progresso de acordo com os conhecimentos e com a prática do amor e da caridade. Nós só faremos isso, e acontecerá, quando nós tivermos o nosso irmão em necessidade e nós ajudá-lo para que não ocorra as tentações, tentar mostrar para ele. E é por isso que nos grupos mediúnicos das casas que eu tenho, lá há manifestações onde o doutrinador, o dialogador, conversa com os espíritos. Esta é a nossa crença espírita, da qual nós temos a fé, porque foi estudada por Kardec. E ele nos passou que existem vários tipos de mediunidade, desde a psicografia, desde a criptografia, a auditivos. E lá na antiguidade usava-se os termos que tinham lá. E o Espiritismo, através do estudo, criou novas palavras: psicografia, psicofonia, vidência, clarividência. A vidência é a matéria dentro do espírito no momento. A clarividência, você tem um espaço que pode ser no passado ou no futuro. E quando nós estudamos o Espiritismo, nós sabemos que na antiguidade existia a mediunidade. Os reis, os poderosos da época, conversavam, perquiriam, dialogavam com as pitonisas, com os oráculos, para saber o que aconteceria naquele momento em que ele estava em confronto, às vezes em guerra, às vezes querendo descobrir alguma coisa, para poder ter vitória naquilo que ele queria. Os poderosos, usando desses argumentos, usavam as leis da matéria. A primeira psicografia que nós temos notícia, a psicografia direta, foi a mosaica, a de Moisés, as tábuas, feita por Moisés, não de Moisés, feita pela mediunidade de Moisés. E quando aqueles espíritos, aquelas pessoas atrasadas da época não conseguiram entender as palavras das tábuas que até hoje nós seguimos, e até hoje nós as praticamos e usamos em nossos códigos de vida, ele teve que fazer a lei mosaica, a lei onde Deus era terrível, era vingativo, fazia maldade com as pessoas que não conseguiam desenvolver a caridade e o amor. E isso atrapalhou o desenvolvimento. Foi a primeira vez que Deus permitiu que nós tivéssemos a primeira revelação. A segunda revelação foi Cristo, que quando ele falou, eu não vim aqui para mudar as leis, eu vim para executá-las. Naquele momento, Jesus,
mostrou que os 10 mandamentos eram corretos, só que as pessoas usavam e faziam as leis de acordo com a sua vontade. Jesus então veio pregar a lei do amor e da caridade, mostrando que nós temos o caminho a seguir. Kardec pergunta para os espíritos e foi-lhe respondido: qual o espírito mais perfeito que Deus nos mandou? Está lá na pergunta do Livro dos Espíritos, 625, como poderia? Jesus Cristo. Por quê? Porque ele era firme no que falava, mas ele não usava a firmeza dele com rusticidade, ele usava com amor e com caridade. Como é difícil para nós espíritas sermos Jesus. É por isso que nós estamos vivendo um mundo de provas e expiações, porque nós temos que passar por todas essas provas, por todos os conhecimentos da vida em matéria. Não quer dizer que quando eu pratico mal a um amigo ou a um irmão, eu tenho que devolver a ele. Mas, como Jesus disse, uma gota de amor cobre uma multidão de pecados. Nós temos que seguir esse caminho. Nós não podemos começar uma nova vida, nós podemos iniciar um novo caminho a ser percorrido. Porque o que acontece conosco são progressos mínimos. Por isso que nós temos as vivências materiais que são temporárias. A nossa vida, verdadeira vida espiritual, ela é imortal. Deus nos criou simples e ignorantes para que adquiríssemos os conhecimentos necessários para a evolução. Nós não temos condições de sair daqui e já ser perfeito. Não é por uma oração de terceiro, ou de sei lá de quantas pessoas, é que ele irá nos absorver dos pecados cometidos. Nós temos as nossas necessidades. Eu tenho que recompor o mal que fiz a outrem. E esse mal só é permitido através das reencarnações. Como sempre nós comentamos nos grupos de estudo. Nós fazemos o pecado no atacado e pagamos no varejo. Então, quando nós chegamos na casa espírita e queremos acolher imediato, não existe. Existe o tratamento. Todo tratamento é prolongado. Não existe tratamento que toma um medicamento e é curado no momento. Porque se assim fosse, ninguém precisaria ser bom ou ser mau. Nós só seríamos aquilo que nós desejássemos. E nós não mudaríamos os nossos atos, os nossos pensamentos. E nós só mudamos os pensamentos de acordo com as nossas necessidades. Eu só penso em Deus, e todos estão assim, não é porque eu sou espírita que eu vou pensar em Deus 24 horas. Todos nós pensamos em Deus, principalmente na hora do sofrimento. Nós só oramos para Deus na hora que nós estamos sentindo alguma coisa que nos prejudicará ou prejudica. Porque todos nós gostamos da vida do prazer, da vivência mundana. E Cristo nos mostrou que para segui-lo nós temos que abster das vivências mundanas. Nós não quer dizer que nós temos que largar tudo o que está aí fora. Nós não podemos praticar nada dos atos que vivem aí. Nós temos que viver ao mundo da terra com as leis terrenas e com as obrigações da divindade. A divindade não impõe condições para nós. A divindade nos deu o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio não é para que nós cometamos alguns enganos, cometamos atos ilícitos. Está em nossa consciência todos os nossos erros e acertos. Está lá o nosso juiz. É pela nossa consciência, como está na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, onde está guardada a lei natural, na nossa consciência. É ali que nós buscaremos, quando nós estivermos em espírito, a lei natural. A lei que nos poderá levar à divindade. Se nós divergirmos de algum conhecimento ou de alguma regra, nós teremos que lutar para cumprir. E nada mais justo do que isso, porque a divindade não poderia fazer porque eu me arrependi agora e já sou salvo.
Paulo de Tarso, enquanto Saulo de Tarso, ele perseguiu o cristianismo. Ele cometeu os atos ilícitos. Mas, durante a vida, depois que Jesus apareceu para ele, por que ele persegue Saulo? Ele mudou para o nome de Paulo de Tarso. Ele seguiu a risco os mandamentos da divindade. Tanto que ele fala, não sou eu mais que vivo, e sim o Cristo que vive em mim. Por que ele falou isso? Porque tudo que o Cristo falou, ele estava vivendo. Mas durante aquele período, ele sofreu todas as amarguras da lei, do mundo. E nenhum de nós aqui, apesar de cometermos alguma ilicitude, não sofremos a lei do mundo. Nós temos que voltar. Desculpa, nós temos que voltar a viver a vida do divino. Nós também temos que trabalhar para o progresso do mundo. E todos os conhecimentos que temos só nos é possibilitado a cada momento que nós estamos. O conhecimento que nós estudamos e o Espiritismo faz com que tenhamos a necessidade, principalmente quando nós temos a fé, nós temos a necessidade de evoluir, de conhecer, de saber como que ocorre o intercâmbio da vida material e da vida espiritual. Esse intercâmbio só foi explicado para nós através da codificação do Livro dos Espíritos. Os livros dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno. Ali estão as bases do conhecimento para que nós saibamos como praticar. E temos que entender tudo aquilo realizado, porque se nós não fizermos o que está escrito ali, estudarmos os livros paralelos, eu gosto. E André Luiz, tem pessoas que gostam de outros, porque o André Luiz era um cientista quando estava na matéria, era médico. E ele, através do estudo que ele estava fazendo aqui na Terra, ele foi para a espiritualidade, achando que lá ele teria privilégios por ser médico. Chegando lá, quando ele foi conversar com o governador, com o ministro do departamento de auxílio, ele viu uma senhora perguntando: eu queria ajudar os meus filhos. Aí o ministro perguntou: senhora, quantos anos faz que a senhora está aqui? Quanto que a senhora tem que ter bons horas? Porque lá também tem um trabalho da espiritualidade. Você tem que trabalhar. E na casa espírita nós temos os trabalhadores do passe, os trabalhadores do atendimento fraterno, os trabalhadores da divulgação, os coordenadores de grupo. Lá na espiritualidade nós também temos isso aí. Perguntou: eu só adquiri 304 horas, bônus horas de trabalho. Não, mas isso daí não dá para você querer ajudar os teus filhos em matéria. Como que você quer? Eu coloquei você em vários departamentos para trabalhar e a todos você reclamava. Então, nós temos que aceitar os trabalhos, desde o atendimento da portaria até o chamamento. Porque conforme você vai adquirindo conhecimento espírita, você vai adquirindo responsabilidades. E essas responsabilidades fazem com que nós mudemos os nossos atos. Vejamos, se você tem algum pensamento, vamos dizer uma palavra assim, por sinal agressivo, infame, do suicídio, do homicídio, do infanticídio, são palavras, são nomes dados a termos que Deus não aceita. Por que ele não aceita? Porque nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. O único que sabe e que pode tirar a vida é Deus. Por isso nós vivemos na emanações divinas. Tudo que nós temos aqui, por isso que Deus sabe tudo que fazemos, tudo que vivemos, tudo que nós temos, porque nós estamos dentro das emanações divinas. Essas emanações fazem com que nós entendamos ou não entendamos. Há pessoas que vivem uma vida mundana e elas não entendem, porque o Espírito entende.
O Espiritismo é uma bênção de confraternização do diálogo entre o mundo material e o mundo espiritual. Ele nos mostra, para quem assim estuda e para quem assim o vê, o mundo espiritual, como diz a vivência, como é o sofrimento do lado. Nós entendemos as transformações do mundo. O mundo antigo acreditava que tinha o céu e o inferno. Se tivesse só o céu e o inferno, isso é um mundo pagão. Céu e inferno. Ou você ia do céu porque você era vitorioso, porque você lutava, porque você ganhava todas as conquistas da vida material, ou ia para o inferno porque você não tinha condições de vencer aquelas batalhas. Nem contra você, nem contra ninguém. Ou você prejudicou alguém, você não era um batalhador, você ia para o inferno. Aí vem o mundo das religiões, que perguntava assim, mas e aquela criança que nunca praticou maldade? E aquele ser humano que nunca praticou nem bem nem mal, para onde que vai? Aí eles inventaram o tal do purgatório. O purgatório nada mais é do que as reencarnações, os trabalhos que nós temos de sofrimento, os trabalhos que nós temos de resgatar os males que praticamos aos nossos irmãos. O inferno, para nós espíritas, é o umbral onde todos nós sofremos as terríveis dores daqueles momentos e daqueles pensamentos praticados em matéria. E o céu é quando nós conquistamos todos os conhecimentos da bondade e da caridade no planeta Terra. O planeta Terra foi tirado da nebulosa solar, colocado em equilíbrio com os planetas que aqui vivemos no sistema solar, e foi equilibrado. Deus foi passando, foi criando, foi colocando os filhos ignorantes, criou um espírito. Esses espíritos vão evoluindo e vão se transformando no que nós somos hoje. Quando nós pensamos, mas lá na Bíblia, ou lá nos estudos bíblicos, diz que Jesus voltará e ressuscitará. Você já pensou ressuscitar uma pessoa de 150 mil anos, de 50 mil anos, do tempo de Moisés, aquelas pessoas que foram degoladas, estraçalhadas, como é que elas viveriam nessa época? Nós não temos conhecimento. Hoje uma criança de 7, 8 anos tem mais conhecimento do que um ser humano que viveu na época de Cristo. Nós não podemos falar que Cristo não tinha conhecimento, porque Cristo, se a Terra tem 4 bilhões e meio de anos, e foi Ele que criou a Terra, que é o governador planetário, você imagina quantas bilhões, aliás, de anos tem Cristo. É inimaginável. Porque se nós temos há 150 mil anos como os elétricos, nós temos um certo desenvolvimento, nós já tivemos centenas de encarnações e de reencarnações. Não quer dizer que nós só nasçamos aqui no planeta Terra. Eu sempre digo que o planeta de provas e expiações não existe só no planeta Terra. Nós vivemos, digamos assim, de 0 a 10, de 0 a 100, várias escalas espirituais do planeta de provas e expiações. Nós estamos no terceiro nível. Tem pessoas, tem seres humanos, tem seres espirituais que estão vivendo no 10º, passando pela transição para chegar ao mundo de regeneração. Sabemos nós que Chico Xavier, quando foi receber a intuição, vou me emocionar, de Paulo de Tarso, ele precisou da intercessão de Emmanuel, porque Paulo de Tarso estava mais vivo. E você vê, se Paulo de Tarso era mais, nós consideramos Chico Xavier, Divaldo, os seres materiais mais evoluídos que nós tivemos na atual época, e Chico Xavier não conseguiu receber Paulo de Tarso, e Paulo de Tarso não é um ser angelical ainda. Ele deve estar no mundo dos mundos felizes ou em transição para os mundos felizes. Ele precisou da intercessão de Emmanuel. Então nós temos a escala espiritual.
entre Paulo de Tarso, Emmanuel e Chico Xavier. Com certeza, nós temos as escalas também aqui na Terra. Porque se fosse todos praticamente felizes, nós não teríamos como evoluir. Porque eles saíram todos embora. Nós temos encarnações de espíritos que estão na escala 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 do mundo provas e expiações, temos do mundo de transição, temos do mundo de regeneração. Então, cada mundo desse tem a sua evolução e eles nos trazem os conhecimentos necessários para que nós consigamos sair desse marasmo, dessa atonia que nós ficamos aqui no planeta Terra. Então, de acordo com o capítulo 7 do Céu e Inferno, item 33, o sofrimento inerente à imperfeição. Toda imperfeição traz consigo um castigo. Está lá no livro do Céu e Inferno. Todo ser humano pode libertar-se das imperfeições, desde que tenha vontade. Não adianta eu vir aqui no Centro Espírita, tomar o passe, pedir a oração, pedir para que eu me transforme, pedir para que eu mude, pedir para que eu não sofra. Eu saio ali na porta. A primeira coisa que eu faço, se eu tenho um carro passando, por conta de hoje, né, porque no passado eram outros pensamentos, saio ali no carro, passa meio correndo com som barulho, quase dentro da tela. Aí eu já uso o linguajar mais vulgar e impossível que possa existir no meu conhecimento. O que adiantou? Eu vim para aqui para poder corrigir, para poder conhecer algumas imperfeições, para ter que me libertar. E para isso, eu tenho que fazer todo o bem necessário e tenho que ter a vontade de mudar o meu livre-arbítrio. Porque o meu livre-arbítrio me dá o direito de agredir e o direito de recuar. Todas as vezes que eu reclamo, eu melhoro. Todas as vezes que eu agrido, o pior, eu sinto mal. As coisas que eu faço podem prejudicar, as coisas que eu... Porque eu abaixo a minha resistência. Eu não estou na oração do orai e vigiai, eu abaixo a minha imunidade espiritual. Neste momento, como eu estou vibrando em baixa entre os espíritos que estão passando por perto, porque o espírito, se eu estiver vibrando em alta, ele nem se aproxima de mim. Ele nem tem interesse naquele momento, porque a minha vibração sendo alta, eu modifico o ambiente à minha volta e ele não consegue penetrar a minha armadura protetiva. O meu anjo da guarda, meu protetor, estará me ajudando. Quando eu abaixo a minha imunidade por pensamentos levianos, os espíritos, através do meu livre-arbítrio, ele fala: estou tentando te ajudar, cara, mas você não quer. Então, tenta sofrer um pouquinho aí, porque daqui a pouco você vai orar para Deus. Porque daí eu oro para Deus, eu recebo novamente a carga da proteção. Mas eu tenho que mudar. Agora, não adianta eu querer ser perfeito agora, porque nesse mundo de provas e expiações, eu tenho que... Cristo veio para mostrar como devo fazer para chegar à divindade. Não quer dizer que nessa encarnação eu serei perfeito e chegarei ao divino na primeira renúncia que eu tenho. Eu tenho que renunciar vagarosamente, sabendo que aquilo causa sofrimento. Nada mais justo e nada mais sofredor para nós, seres humanos encarnados, do que a vida no hospital. A vida no hospital nos mostra certos sofrimentos que daí todos nós damos, graças a Deus, eu não estou passando por isso. Graças a Deus, Deus está me ajudando. Graças a Deus. Quer dizer, a todo momento nós estamos pedindo graças a Deus. Mas só que nós temos que saber que esse graças a Deus tem que ter uma transformação. E só a transformação nos fará pensar que não devemos praticar a maldade. Porque não é não praticando a maldade, mas deixando de praticar o bem. Quando eu vejo algum ser humano encarnado precisando de ajuda, como está lá nas questões do livro dos Espíritos 100, as escalas espíritas, eu não pratico o bem, mas não pratico o mal. Mas nós espíritas
temos o esclarecimento de que, mesmo não praticando o mal, mas deixando de praticar o bem a quem assim o necessita, nós estaremos deixando alguém sofrer. E aquele alguém que sofre é uma carga tributária para a vida futura. E essa vida futura, quando nós estivermos na espiritualidade, no departamento reencarnatório, nós estaremos programando a nossa reencarnação, como diz o André Luiz, nós pediremos para que nós tenhamos alguma limitação naquela área do egoísmo, da soberba, onde nós passamos e não ajudamos aquele ser necessitado. No livro Céu e Inferno, capítulo 9, 21 a 20 e 21, nos diz que as distinção entre anjos e demônios, que são todos seres espirituais criados por Deus, simples e ignorantes, mas cada um deles desvirtua. O demônio foi criado pela matéria, porque eu não acreditando em Deus, não tendo a fé racional ainda do Deus único, do ser ente puro e perfeito, eu acreditava que tudo em natureza, Deus Sol, Deus Trovão, Deus da chuva, Deus Poseidon, Deus de todos os momentos que nós temos. Então eu inventava vários deuses. E como quando aquele ser humano não praticava os atos que na matéria bíblica era demônio. E tudo aquilo que acontecia em natureza que eu, o ser humano, não conseguia praticar, era Deus. Então, para que lá no livro 21, item 20 e 21, são os seres espirituais criados por Deus, simples e ignorantes. Nós espíritas entendemos, através do estudo kardeciano, que são desvios que ocorreram na vida material para a maldade, e essa maldade criou esses espíritos sofredores. E nós temos que estudar, resgatar, pagar o valete das maldades que praticamos. No livro dos Espíritos, psicografado por Chico Xavier e Luiz, nosso lar, aliás, me conta que há diferentes estados de vivência na vida espiritual. São as colônias. A colônia mais adiantada que temos aqui no planeta Terra é a colônia. A colônia nosso lar é uma das mais evoluídas que nós temos aqui. Nós temos as colônias na vida espiritual, temos a colônia Redenção, que é de Salvador. Essa colônia, ela me parece comandada por Manuel Flamengo de Miranda. Lá nós temos o Manuel Flamengo de Miranda desta colônia. Nós temos a nossa colônia, o nosso lar, criado no século XVI, para as pessoas que morreram no Brasil. Nós temos colônias mais evoluídas, e na qual essas colônias que vivem, que foram criadas mais novas, vão para essa colônia adquirir conhecimentos para instalar, como nós aqui no Brasil, quando nós queremos algum avanço político, algum avanço na saúde, algum avanço na socialização da vida em terra aqui no Brasil, nós vamos nos países mais evoluídos buscar conhecimentos, tecnologias para serem instaladas aqui no Brasil. Esses conhecimentos são os espíritos que estão encarnando em lugares que têm a condição tecnológica para eles levarem a evolução. Os espíritos bondosos, eles têm uma facilidade para transmitir a nós os conhecimentos, desde que nós vibremos na intensidade que eles necessitam. Porque se eu estiver vibrando inteligência, mas não estiver transmitindo moralidade, os espíritos não conseguem transmitir a nós os conhecimentos que eles adquiriram lá, intuindo para que nós façamos
certos trabalhos aqui na Terra. Por exemplo, aconteceu uma cirurgia em São Paulo há muitos anos, do coração, e o médico, na época, uma mulher do nome, ele estava operando e parava de sangrar e não conseguia suturar, porque me parece que as fibras do coração, daquele ser que estava ali sendo tratado, não conseguiam resistir à pressão do sanguíneo. Algum espírito, querendo desenvolver a tecnologia na matéria, pediu para que ele, intuiu, aliás, para que ele usasse superbômetro. Ele colou e deu certo. Como fazer isso? Na matéria, ninguém nunca imaginou isso. Às vezes nós colocamos superbômetro na cola e é difícil nós separarmos os dedos. Então, para que nós tenhamos as condições da matéria e tenhamos condições de vibração com a espiritualidade superior, nós precisamos estar em sintonia com a bondade, o amor e a caridade. As provas da matéria, às vezes nós passamos pela prova da expiação, porque a prova da expiação são as provas que nós nos comprometemos na vida espiritual e que não conseguimos cumprir aqui em matéria. Se nós não cumprirmos, nós entramos em débito, em confronto com aquilo que nós pedimos na espiritualidade. Aí, quando nós voltamos, reencarnamos no mundo material, nós temos que cumprir aquilo que nós não cumprimos. Isso são provas expiatórias, porque nós estudamos o Espiritismo aqui na matéria. Se eu saio e pratico o Espiritismo, eu estou cumprindo com as leis que eu aprendi. A vida espiritual, contado por André Luiz, você pede, você encarna, e como Cristo disse, meu Pai não dá o fardo mais pesado que você possa conseguir carregar. Por quê? Porque as provas são para que você vença. Se você pega uma prova e não consegue cumprir, você é culpado. Sendo culpado, você tem que ir para a prova expiatória. Esta prova expiatória nos mostra como, porque você voltará à espiritualidade, estudará como deve ser cumprida a prova. Aí você irá, às vezes, em sofrimento para poder cumprir aquela prova. No livro Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 2, Kardec, e no livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 1, pergunta assim, seguinte, fala das escalas espirituais. Lá mostra como que ocorre as etapas da espiritualidade inferior, da espiritualidade mediana, da espiritualidade dos mundos felizes. Mas aquilo ali é simplesmente uma amostragem, não é só aquilo. Porque tem 10, 12 escalas na terceira prova ali, você pode ter mais, porque às vezes você deixa de cometer alguma coisa. Certa vez, quando eu conversando com o Chico usava peruca. Aí o Emmanuel falou, mas eu não tenho não tem nenhum assunto que eu cometa aqui na Terra. E essa peruca que você usa não é um egoísmo, um orgulho, sei lá, não lembro a palavra que usou, que isso daí, você não pode ter nem isso. Aí ele falou para ele, mas nem a peruca eu não posso usar para esconder as feridas que tenho na cabeça? Como pode, né? A pessoa tinha uma ferida na cabeça, ele queria esconder aquilo, o irmão não chegou a atenção dele naquele momento. Então são coisinhas de imperfeições que nós temos, que às vezes nós temos que corrigir. Isso não quer dizer que é atraso moral dele, mas é uma imperfeitibilidade que ele tenha. Ele tem que mudar. Então, nós estamos na Terra, passando pela prova de expiação, para que nos melhoremos, para que acreditemos em Deus e Jesus. E nenhuma religião explica como chegar à divindade sem passar pelas provas. Só o Espiritismo através do estudo.
E esses conhecimentos que temos, muitos daqui são coordenadores de grupo de estudo, esses de nós é muito mais cobrado do que aquele leigo que chega aqui e não tem esses conhecimentos. Como diz, ninguém é obrigado a saber, né? Depois que soube, tem que cumprir a lei. Assim diz na lei material. Para os espíritas, nós temos aquela frase: ninguém é obrigado a plantar. Mas plantou, tem que colher. Se plantou vento, vai colher, tem que pensar. Se plantou sementes no brejo, vai ter que ir para colher. Se plantou no meio das pedras, não nascerá. Então nós temos que trabalhar para que nós melhoremos os nossos conhecimentos evolutivos. Nós temos que fazer o amor de Cristo instalar em nossos corações. Nós temos que mudar tudo aquilo que nós temos para ajudar os irmãos em evolução. Nós temos que socializar os conhecimentos, porque o conhecimento guardado é inútil. É como aquele: eu não fiz nem bem nem mal. Se eu não faço nem bem nem mal, mas não ajudo ninguém, eu estou praticando uma dívida, porque eu tenho conhecimento, poderia ajudar centenas de pessoas, e só eu quero evoluir, eu sou egoísta. Então eu tenho que mudar esse pensamento. Todas as vibrações que eu fizer têm que ter o amor do orai e vigiar, para que não caiamos nas tentações da vida mundana. A vida mundana existe para as provas, porque lá no mundo de regeneração, nos mundos felizes, nós não teremos carros, nós não teremos aviões, nós não teremos bebidas alcoólicas, nós viveremos em confraternização, mas nós viveremos no mundo feliz. Por que nós não teremos mais isso? Porque os prazeres dos mundos evoluídos é ajudar, é agradar, é praticar o bem e a caridade para com o próximo. E nós só conseguiremos isso no dia que nós não tivermos mais. Quem que não gosta de participar de uma festa? Quem que não gosta de beber? Quem que não gosta? Porque é um prazer. Então nós temos que passar por essa prova sem praticar o sem praticar as necessidades. Porque isso aí é invenção do homem. Para o homem, isso é o caminho da retidão, do amor. Quando nós saímos de algum caminho da retidão, nós praticamos atos de violência, atos infames para a divindade. Esses atos infames nós carregaremos quando nós partimos para a vida da imortalidade, para a vida do ser espiritual. O ser espiritual, em todo momento, ele tem as ilicitudes praticadas no mundo da matéria. Essa ilicitude irá carregando. Nós, lá na espiritualidade, não sofreremos as amarguras da vida material, não sofreremos dores, não teremos que passar por operações, não teremos que andar como nós andamos na matéria, mas teremos que passar para a caridade. No mundo espiritual evoluído, nós teremos a condição de viver em meditação, que é uma palavra espírita, que muitos não conhecem. Meditação é quando você é um espírito evoluído, você consegue flutuar, você consegue evoluir, você consegue se deslocar, você consegue ver a distância. Isto só conseguiremos quando nós estivermos mais evoluídos. Quando nós deixarmos de ter essa visão grosseira, nós tivermos a visão espiritual. Tudo que nós fizermos para a evolução, nós melhoraremos, daremos um salto evolutivo. Nós criaremos condições para que nosso espírito não tenha os borrões da vida material. É difícil. Como é difícil você, às vezes, perdoar, às vezes, praticar o bem. Você sabe que nós temos a casa da sopa, nós temos as regras, mas volta e meia tem alguém querendo subornar as regras.
eles quererem impor as condições. Ah, porque eu cheguei atrasado. Mas ele passa o dia inteiro aí na cidade. Ele chega lá meio-dia e meio, em horário. Nós fazemos com que atendemos a todos. Hoje, por exemplo, foi entregue 661 marmitex. Normalmente é 40, 45 refeições servidas diariamente. Temos o café da manhã, temos o banho. A dona Mara, que é a cozinheira, que é a trabalhadora lá, ela fala que tem dia que você programa uma e vem mais. Nós temos que trabalhar, nós espíritas, que somos da diretoria, buscamos as relações e os conhecimentos para poder ajudar. Vemos a caridade sendo feita, praticada, ajudando os irmãos em necessidade. Há alguns irmãos que não querem cumprir as normas da casa da sopa, e nós temos às vezes ser rigorosos. Mas naquele dia, nada impeça que ele venha no outro dia em condições de ser atendido. Nós fazemos de tudo para que lá tenha a refeição, não a sopa, mas arroz, feijão, salada, carne. Todo dia tem uma carne diferente. E assim mesmo, algumas pessoas falam, mas de novo carne de frango? De novo? Isso não sei. O que eles querem, porque nós servimos cada dia um tipo de alimento. Carne, arroz, feijão, todo dia, macarrão. Então, são as pessoas que não têm a gratidão que fazem essa pergunta. Nós, espíritas, temos que ter a gratidão de servir com amor, com caridade os nossos irmãos em necessidade. Fazemos de tudo para que não soframos as consequências dos atos, como está lá nas escalas espirituais. Não sou nem bom nem mal, mas não pratica o bem. Será cobrado. Você tem condições de ajudar? Temos que ajudar a casa espírita a praticar a caridade no amor. Não é muito? Vamos ajudar. Todos nós espíritas temos a responsabilidade de ajudar alguém. Porque está lá no mandamento, inclusive em nossa placa ali na frente. Amor, Deus, Cristo e caridade. Só essa palavra já dá um conforto para nós espíritas, para que nós tenhamos conseguido, para que nós tenhamos conquistado, para que nós consigamos evoluir em nossa fé espiritual. Porque só assim nós mudamos a nossa vida em matéria. A vivência em matéria é simples, prova ou expiação dos atos inerentes aos nossos erros. Deus nos dá a misericórdia de reconhecer, de voltar a viver o caminho da retidão. Já partindo para o final, que eu estou sentindo que eu preciso parar, peço desculpa aos presentes, mas vivamos na paz do amor em Cristo. Obrigado. Boa noite. Uma água aqui. Obrigada, Vitor. E agora, para terminar a primeira parte dos nossos trabalhos, vamos fazer a nossa oração. Então, eu convido a todos para que possamos fechar os nossos olhos e pedirmos a Deus, nosso Pai, que é todo amor, que é toda bondade, que nos conhece e sabe que ainda temos a dificuldade em perdoar, em amar como Jesus nos ensinou, que ainda temos a dificuldade de fazer o bem. Que Ele possa nos compreender e, através dos nossos anjos da guarda, do nosso mentor,
nos ensinar, nos incluir, para que possamos ser melhores amanhã do que fomos hoje. Pai amado, nos auxilie, nos ajude, nos faça compreender, porque nós estamos aqui nessa casa de oração para aprender-te, através dessa doutrina tão maravilhosa, tão consoladora, que nos abre os olhos para entendermos que a vida não acaba aqui, ela continua além deste mundo material. E assim, certos do teu amor para com todos nós te agradecemos. E agradecemos ao protetor, aquele que cuida, aquele que protege a todos nós quando entramos aqui, por nos cuidar, por nos incluir e por nos proteger dentro desta casa de oração. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Mestre Jesus, que é o mentor desta casa de oração. Que assim seja. Eu gostaria de dar uma cartinha a todos, antes de nós passarmos para o passe. Outubro é o nosso mês espírita e já está chegando. É um mês de alegria para todos nós, porque é um mês que nós recebemos amigos de outras regiões, que vêm de fora, amigos muito queridos para todos nós. E esse ano nós vamos iniciar na sexta-feira, dia 31, mas será online. Então nós estaremos recebendo Velocino Camargo, da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pelo Facebook do Centro Espírita Allan Kardec e pelo YouTube. Vai ser passado na página certinho, passarei também nos grupos de estudo, com início às 20 horas. Então eu convido a todos que assistam, que participem, que deixem o seu comentário na página, para que a gente possa mostrar para aquele amigo que nós estamos ali nos fazendo presente. Então, no dia 31/9, às 20 horas, online, nós estaremos recebendo Velocino Camargo. Tá? Dia 31/9, na última sexta-feira do mês. E depois, no sábado, aqui no Centro Espírita Presencial, nós estaremos recebendo o Andrei Mundinho de Paranavaí. Quem conhece sabe que ele é o nosso amigo que todos os anos, já há 6 anos seguidos, abre o nosso mês espírita. O Andrei é maravilhoso. O horário sempre às 19h30. Nosso online vai ser às 20 horas, porque nós temos 2 palestrantes, Jorge Larra, depois eu vou passar o dia, e o Geraldo Campete, que não poderiam iniciar às 19h30. Então, para não ficar eles dois às 20 horas, eu pus todos eles às 20 horas. Então, fica o aviso para os nossos amigos internautas que estão nos ouvindo, para que nos assistam e vamos participar, porque o mês espírita é muito importante para essa casa, que já vem há mais de 20 anos como mês espírita nesse mês de outubro. Então, agradeço a todos, tragam a esposa, o marido, os filhos, vamos participar. É um presente para nós, mas é vocês que ganham o presente. Agora vamos passar para o trabalho de paz, convidamos os médiuns. Obrigada a todos e um ótimo domingo. Setembro é 30. É 30. Dia 30.